com Jesus. Quando Jesus andou há 2000 anos atrás aqui nessa terra, ele acompanhava o ministério de Jesus Cristo como itinerante, como homem que pregava na sinagoga em todas as regiões da Palestina, até a Judéia, ao sul de Israel, ao Tiro e Sidom. A Bíblia diz que Pedro se transformou num grande homem, num grande vaso do Senhor. E aqui, meus irmãos, o que me chama a atenção neste texto bíblico, aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, eu vejo Pedro, já era um homem amadurecido, já era um homem que tinha uma fé extraordinária, era um homem de oração, pastor Douglas, era um homem que orava constantemente diante do Senhor, que adorava a Deus em espírito e em verdade. Mas aqui no capítulo 10 acontece um grande mistério na sua vida, acontece uma grande revelação, uma grande visão na sua vida. A Bíblia diz que ele estava numa cidade chamada de Jope, a mar afora, aonde ele estava hospedado, da casa de um homem chamado de Simão, que era um curtidor, que cuidava de couros de animais. A Bíblia diz que ele estava nessa cidade, em constante oração, pregando nessa cidade, evangelizando nessa cidade, ganhando alma, e através do apóstolo Pedro, milagres e milagres aconteciam. Eu vejo Pedro, meus irmãos, se transformando num grande homem de mistério na terra, de um grande homem que carregava milagres e sinais e prodígios na sua vida, por onde passava. Ele que era desequilibrado, ele que quando prenderam Jesus no Getsemane, nos Montes das Oliveiras, a qual cortou a orelha de Malco, o soldado romano, a qual puxou a espada da bainha, era um homem nervoso, era um homem desequilibrado, mas era um homem que Deus tinha um plano e um projeto lindo na sua vida, que foi o grande pastor da igreja primeira, da igreja primitiva. Aqui eu vejo um grande mistério acontecer, uma grande visão. A Bíblia diz que Pedro estava com fome, estava perto do horário da meio-dia, e diz a palavra do Senhor que enquanto ele tinha fome, ele foi, meus irmãos, orar, ele foi clamar, ele foi suplicar diante do Deus de Israel. Diz a Bíblia que enquanto ele clamava, enquanto ele orava, veio até ele um êxtase. O que é um êxtase, pastor Wagner? Um êxtase é uma revelação repentina, é um arrebatamento de sentido. Diz a Bíblia que apareceu diante a sua visão, diante aquela revelação extraordinária, um lençol gigante que caiu do céu para a terra, e tinha 4 pontas naquele lençol. E quando aquele lençol saiu do céu para a terra, ele viu todos os tipos de animais, aves do céu, quadrúpedes e também répteis, que simbolizavam o que, pastor Wagner? Um grande mistério que Deus estava lhe revelando, lhe mostrando naquele momento. Pedro ficou assustado, Pedro ficou atônito, porque não conseguiu interpretar, não conseguiu discernir a grande visão do Senhor. Era uma chamada específica, era uma chamada de libertação, era uma chamada de milagre. Diante aquela revelação extraordinária, eu quero te dizer nesta noite, você que me ouve aqui nesse santuário, a qual eu estou pregando aqui nessa tribuna, Deus tem uma vocação de milagre para você, Deus tem uma chamada específica para você. Talvez você esteja como Pedro, ainda não entendeu a revelação, ainda não entendeu o mistério, ainda não entendeu o que significa o grande êxtase que veio sobre você. Mas eu quero te dizer que Deus está te chamando, Deus está te separando, Deus está te elegendo nessa noite. Quem concorda na palavra, na Bíblia, levante a mão direita, levante a mão esquerda para cima, e com glória a Deus misturado com aleluia, sinta a presença de Deus que vai descer nesse santuário. Chegou de cantar na bagaia. Eu sinto a unção profética de Deus aqui nesse púlpito. Que acredita em milagre, quem crê que ainda aqui tem o Espírito Santo, levante a mão direita e a mão
esquerda para cima. Abre a boca e dê glória para Jesus de Nazaré. Adore. Aleluia, Jesus. Era uma visão extraordinária. Era uma revelação extraordinária. Era um êxtase que tinha vindo até Pedro, uma revelação momentânea, e ele não conseguia discernir, ele não conseguia interpretar a visão diante do seu olhar, diante de seus olhos espirituais. Um grande lençol do céu jogado para a terra, de animais, de répteis e quadrúpedes, aves do céu. Pedro ficou perplexo, atônito, porque não conseguia discernir a visão de Deus. Mas a Bíblia diz que ali perto de Jope havia um homem chamado de Centurião Cornélio, que habitava numa cidade ali perto chamada de Cesareia. Era um homem que orava constantemente, diz a Bíblia. Era um homem de oração, era um homem de súplica. E a Bíblia diz que ele dava esmola, oferecia a Deus sacrifícios de oração, de clamor, buscando ao Senhor constantemente na sua casa. A Bíblia diz que na base das 3 horas da tarde, Deus visita Cornélio, homem temente e reto diante do Senhor. Aparece um ser angelical, um anjo do Senhor, e diz: Cornélio, lá em Jope, da casa de Simão o curtidor, tem um homem por nome de Simão, chamado de Pedro, que é um homem que está orando, clamando. Eu tenho um projeto na vida dele. Manda chamar ele para vir dentro da tua casa, para orar contigo, para clamar contigo, para buscar a face do Senhor contigo, porque ele tem um mistério na sua vida. Ele tem algo sobrenatural na sua vida. Talvez você não entendeu o plano de Deus na tua vida, e você começa a raciocinar, começa a pensar, analisar: por que isso? Por que aquilo? Você começa a meditar diante do Senhor constantemente, e começa a dizer: Deus, por que isso? Por que veio essa luta? Por que essa dificuldade? Deus tem mistério na tua vida. Olha para o teu irmão na esquerda, na direita, e diz assim para ele: Deus tem um mistério com você. Deus tem uma chamada contigo. Diz para ele: Deus tem uma chamada contigo, pastor Douglas. Deus tem chamado aqui neste altar, obreiros, pastor Fernando. Deus tem uma vocação para essa igreja. Deus tem um mistério para essa igreja. Eu sei que eu não estou jogando palavras ao vento nesse lugar. Deus vai te levantar para uma grande obra, para um grande mistério, para uma grande revelação. Ainda talvez você não entendeu o mistério de Deus, mas nessa noite você vai sair daqui entendendo. Quem acredita e crê no que eu estou pregando, profetizando nesse altar, que é o altar santo do Senhor, levante a mão e dê glória para Jesus. Dê glória para Cristo Jesus. Ele te chama. Pegue na mão do teu irmão e do teu lado. Pegue na mão do teu irmão e do teu lado e comece a orar por um minuto. Começa a sentir esse mistério por um minuto. Começa a receber essa autoridade por um minuto. Eu estou derramando no óleo aqui, eu estou transbordando no óleo. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Chegou por ligante de minépria, o ligante na vestéria, o ligante fosse patonépia. Deus te chama, Deus conta contigo. Deus tem um mistério com você. Deus tem uma chamada específica com você. É tempo de acreditar na chamada. É tempo de ter responsabilidade. É tempo de adorar, de adorar, de adorar. Aleluia, Jesus. Levante a mão para adorar, por favor. Levante a mão para adorar. Eu sinto algo gostoso aqui nesse altar. Eu sinto algo de tremendo aqui nesse púlpito. Aleluia.
pastor Wagner, a revelação de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele viu a visão e Jesus falou com ele. Falou o que, pastor Wagner? Come do que eu te dou, Pedro. Se alimente do que eu estou te dando, Pedro. Pedro olha para Jesus diante da revelação, pastor Coronel, e diz assim: eu sou judeu, sou da cultura judaica, pastor Fernando. Como eu posso comer alguma coisa imunda, comum? Pedro não conseguia ter sensibilidade para entender o mistério de Deus. Não era espiritual o suficiente para entender a visão que estava diante do seu olhar espiritual. E quando a gente não é espiritual, a gente rejeita as coisas de Deus. Quando a gente não é espiritual, Deus fala conosco e entra pelo ouvido e sai a palavra pelo outro, irmão. Porque muitas vezes nós, que somos seres humanos, carne e osso, não queremos aceitar da maneira de Deus e achamos as coisas do Senhor comum, simples. E as coisas de Deus não são comuns, não são simples. Pedro olha e diz: eu não posso comer isso aí, Senhor. Isso aí é imundo, é simples demais, é comum demais para mim me alimentar disso que tu está me dando. E lá em Cesareia, agora Cornélio, centurião Cornélio, da corte chamada italiana, estava preparando 3 homens para sair de Cesareia até a cidade de Jope buscar Pedro, para ir visitar Cornélio na sua casa. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não faça simples, não faça comum que eu purifiquei. Não rejeite o que é purificado pelas minhas mãos, Pedro. Aleluia! Deus diz para você: não rejeita a palavra de Deus. Não rejeita o alimento que Deus está te dando. Tem gente, irmão, hoje em dia que não sente mais a sensibilidade do Espírito Santo. Tem gente hoje que rejeita a palavra de Deus, pensa que a palavra de Deus é qualquer coisa, é qualquer alimento. Mas a palavra de Deus renova o homem, restitui o homem, levanta o homem do pó e da cinza. Quem vem se alimentar desta palavra, quem quer alimento, quem quer o pão quentinho que vai descer do céu nessa noite, quem ama a palavra de Deus, levante a mão direita. Eu vou profetizar. Deus me autoriza a profetizar na tua vida e te dizer que o alimento que Ele está te dando hoje na tua boca não é impuro, não é comum, não é simples como você pensa. É a palavra do céu, é a palavra de Jesus Cristo. E a palavra diz lá em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra, quem transforma o homem é a palavra, a verdadeira profecia está na palavra. Quem prega a palavra não tem do que temer, irmão Cloronei. Quem prega a palavra não tem do que se vergonhar. Basta pregar a palavra que sinais e milagres vão acontecer na igreja. Não precisa mecanismo de pregador nenhum, não precisa disso. É a palavra, é a palavra, é a palavra que transforma, é a palavra que tira o tapete debaixo do tapete, é a palavra, é a palavra. Quem ama a palavra, quem quer a palavra, levante a mão, olha para o teu irmão da esquerda e da direita e diz assim para ele: ame a palavra, acredite na palavra. Eu estou com vontade de pregar aqui nessa noite, irmão. Deus te chama. Não seja morna igual a igreja de Laodiceia.
séria, irmão. Não era fria nem quente, pastor Douglas. Capítulo 13, versículo 16 do Apocalipse. Jesus diz que o mono ele vai vomitar na sua presença naquele grande dia, pastor Fernando. E o que tem de crente que o pregador rasga o grito, que a irmã vem cantar aqui no altar, rasga a goela, irmão. Ele não sente nada, só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe apontar o dedo. Mas eu creio que essa igreja não é de apontar o dedo. Essa igreja é lavada, remida, santificada pelo sangue do Cordeiro. Quem é crente pentecostal? Essa igreja é pentecostal, irmão. Então dá uma rajada de glória a Deus para Jesus de Nazaré. Cornélio enviou 3 homens até a cidade de Jope, na casa do Simão curtidor, homem que cuidava de couros de animais, para buscar Simão Pedro, o pastor Pedro, para ir na casa dele. Ele tentava entender a visão e não conseguia, tentava raciocinar diante da visão e não conseguia, irmão. Mas lá na casa de Cornélio ele ia entender, irmão Cornélio. Lá na casa do centurião Cornélio ele ia entender a visão de Deus. A Bíblia diz que chega ali em Jope, na casa do Simão curtidor, e dizem para ele: tem um homem por sobrenome de Simão ou Pedro. Chama ele porque nosso senhor Cornélio recebeu uma revelação de um anjo na sua casa para chamar Pedro até a sua casa, o seu lar, para ele orar com eles. Recebeu um milagre para eles serem cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Pedro pega e vai, ouve o convite daqueles 3 homens e viajam de Jope para Cesareia até a casa do centurião Cornélio. Quando ele chega lá na casa do centurião Cornélio, é uma novidade. Havia muitos parentes de Cornélio, também outros homens de outras culturas, que não eram só judeus. E quando ele chega e bota os pés dentro da casa de Cornélio, ele entende a revelação. Aleluia! Diga assim comigo: revelação. Revelação. Diga forte: revelação. Revelação. Diga assim comigo: êxtase. Êxtase. Forte: êxtase. Êxtase. Ele entende a revelação do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele bota os pés dentro da casa de Cornélio e ele entende a visão. Aleluia, Jesus. Aparece de novo na memória de Pedro o que ele viu em Jope. Glória a Deus. E vê ali habitantes de muitos lugares, Deus da glória. de outras culturas, de outras raças. Daí ele entende, pastor Fernando, a revelação de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que revelação é esta, pastor Marcos? Ali na casa de Cornélio tinha italiano, tinha grego, tinha judeu, tinha cidadãos romanos que estavam ali na casa de Cornélio. E todos estavam buscando pelo mesmo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Pedro então entende que ele não tinha que pregar só para os judeus, mas tinha que pregar para um povo diferente. Que povo é esse? Povo chamado de gentil. Diga assim comigo: gentil. Gentil. Forte: gentil. Gentil. O que é um gentil, pastor Marcos? A palavra gentil no original quer dizer povo selvagem, povo idólatra, povo que não é da mesma cultura judaica, mas é outra raça, outra denominação. Aleluia. Outra cultura. Pedro estava entendendo que ele ia pregar para um povo também chamado de gentil. Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho em toda a criatura. Glória a Deus. Jesus foi bem claro que não era só para os judeus, que não era só para o povo de Israel,
Mas Jesus disse que o Evangelho se espalhasse, crescesse, evoluísse.